Fala galera, aqui é o William Belli, estamos aqui comemorando o Dia Mundial do Rock e vou explicar um pouco de como tudo começou. Ali, ó. Bom galera, né, falando sobre o Dia Mundial do Rock, vindo lá de trás, da onde basicamente tudo começou, né? Escolhi essa guitarra aqui, a Gretsch, que era uma guitarra, né, a guitarra semiacústica na verdade, é uma guitarra muito comum que a galera usava muito nos anos 50, anos 60, né? Então eu tenho essa guitarra exatamente para tocar esse estilo, que ela tem um som característico. Apesar dela ter captador, ser uma guitarra elétrica, ela tem esse lance de semiacústica porque tem esse vão no corpo, né? Esse corpo tem esse buraco para entrar o som aqui também e rolar aqui uma acústica e fazer esse som tão característico das guitarras semiacústicas. Aqui no Kemper, né? Eu botei um Vox, que era um amplificador que, pô, campeão, né? Naquela época, né? Os Beatles usavam muito e tal. Claro que, pô, tinha muito Fender, muito, né? Marshall ainda tava começando e tal, mas era muito Vox e Fender, então timbre bem característico, sabe? Dei uma molhada no reverb, né? Um spring reverb, assim, que é para ficar com aquela ambiência legal. E aí eu vou falar de alguns detalhes, né, pra gente tocar esse estilo, né? Coisa bacana, assim, que faz a gente entrar realmente nessa praia de guitarra rockabilly, anos 50. Falando da harmonia, né? Na verdade, o rock and roll, né, veio do blues, né? E eles compactuam da mesma ideia harmônica que a gente fazia naquela época, né? Que eles faziam naquela época. Então é o famoso 1-4-5. O que seria 1-4-5? Vamos usar de exemplo aqui o Lá maior aqui. Seria seria o Lá, que seria a primeira. O 4 seria a quarta nota, então a quarta de Lá é Ré. E a quinta seria o Mi. Então, dentro desses três acordes, cara, assim, tipo, os caras revolucionaram, fizeram milhares de coisas e até hoje, né, a gente vai escutar blues, rock and roll, a gente sempre vai partir nessa harmonia, assim, a gente vai sempre encontrar ela por aí. Então, vamos lá. Primeiro pilar que a gente tem que saber para tocar um rockabilly, assim, legal, é saber a tétrade. O que é tétrade? Tônica, terça, quinta e sétima. Então muitas levadas, até de baixo e guitarra, são feitas em cima da tétrade. Então uma coisa simples e bacana. Então vou tocar uma tétrade de Lá maior aqui. Dedo 2 pega o Lá, 1 pega a terça maior, Dó sustenido, 4 pega o Mi e o 2 pega o Sol, que é a sétima. Então a gente tocando duas palhetadas em cada nota, a gente já consegue ter a ideia do rockabilly, ó. Muito próximo do blues, né, cara? Pra gente fazer nos outros acordes, é o mesmo padrão. Qual a importância dessas notas? Cara, isso na verdade é o DNA de cada acorde que a gente está tocando. Lá com sétima, Ré com sétima e Mi com sétima. Então qualquer uma dessas notas que a gente estiver tocando vai estar dentro do acorde. Então são notas importantes para a gente estar usando como motivo. E aí no rockabilly teve uma coisa bacana, até Little Richard fez, Lucille, né, que é um clássico. Ele botou a sexta. Então ficou demais, assim, ficou uma tétrade com a sexta. Ideia bacana para estar praticando. Outra coisa importantíssima do rockabilly é você saber os acordes invertidos. O que seria isso? A gente tocar esses acordes, o Lá, o Ré e o Mi, nas cordas lá de baixo. Então a gente vai usar como se fosse a quarta corda como referência. Então, tocando esse Lá aqui, ó, a gente vai
pegar ele da quarta corda em diante. Então ele vai ficar com essa inversão aqui. O interessante que é o quê? Ele fica com a sétima na cabeça. Então quando a gente toca, a gente fica, em vez de a gente ficar engessadão com esse acorde aqui, a gente acaba ficando mais livre. Próximo acorde. Vamos botar a sétima na cabeça. Então é bem simples, ó. Faz uma pestana aqui na casa 7. A gente vai pegar o Ré, Lá, Ré, Fá sustenido e Ré sétima. Então esse padrão é muito fácil de você decorar. Por quê? Todo padrão sexta corda proveniente dessa pestana a gente vai fazer esse acorde. Todo padrão quinta corda, esse acorde. E o Mi, mesma coisa. A gente acaba ganhando um jeito mais solto de tocar isso. Então, ó, vamos lá. Então, essa foi a primeira aula falando sobre rockabilly, né, uma primeira ideia de que é, né, a harmonia, né, como a gente vai tocar isso, o primeiro caminho, né, e a gente vai agora depois falar das escalas que a gente vai usar para poder solar sobre essa harmonia aí. Espero que vocês curtam, se inscrevam no canal e até a próxima. Bom, a dica do Belly aqui é o seguinte: quando a gente vai tocar sobre qualquer harmonia 1-4-5, geralmente, o que o guitarrista pensa é tocar uma escala só, que é a escala menor. Sobre o acorde de Lá maior, e a harmonia vai rodando e a gente acaba tocando somente essa escala. Então, o interessante é a gente juntar escala maior com escala menor. Então, escala de penta maior de Lá com penta menor. E aí você reparar as notas que são incomuns e as notas que não tem numa escala e outra. Então, por exemplo, aqui estou tocando a escala de Lá menor, cheguei nessa situação aqui, ó, terça menor. Quando eu toco a escala de Lá maior, eu tenho a terça maior. Então o interessante é você ir colocando essas notas dentro da escala que você se sente mais à vontade. No caso, 99% dos guitarristas, na escala menor. Então a gente está aqui, né, tranquilo. Agora a gente ganha uma terça maior aqui. Então já ganhou uma notinha aqui. Então já, o fraseado já muda. Agora imagina fazer isso com todas as notas da escala maior. Então, pô, a gente tem o Si, tem o Fá sustenido. E não sair da sua zona de conforto. Então aí cada vez mais você vai ficar com uma fluência na hora de solar. É isso aí.